Olá! O tema do programa Extra Classe de hoje é a luta pela reforma agrária no Brasil. Além disso, você confere a agenda da semana e o Simpre em Movimento. O Extra Classe está começando agora. Há 26 anos, centenas de trabalhadores rurais fundaram no Paraná um movimento social com o objetivo de lutar pela terra e pela reforma agrária no país. Nascia assim o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, um dos principais movimentos sociais de massa existentes hoje no mundo. Você confere agora uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre a reforma agrária no Brasil. A luta pela distribuição justa das terras no Brasil se arrasta há gerações. Envolve questões sociais, políticas e econômicas. Mas, antes de tudo, tem origem histórica. Desde a chegada dos portugueses aqui em 1500, o nosso território ele sempre foi explorado de uma perspectiva capitalista. Inicialmente com a expansão mercantil. E depois para tentar ocupar o território e garantir essa propriedade do território para a coroa. Mas grandes extensões de terra doada para as pessoas próximas aos titulares do poder político, e muitos estudiosos atribuem, então, a raiz do latifúndio no Brasil e a concentração fundiária à doação das sesmarias. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente em torno de 4,8 milhões de famílias sem terra, e com essas terras, com essas 125 milhões de hectares de terra que estão improdutivas, daria para assentar todas as famílias e ainda assim sobraria terra para outras atividades agrícolas. Uma nova estrutura fundiária, socialmente justa e economicamente viável, é um dos principais desafios do Brasil. E a participação dos movimentos sociais é fundamental para a efetivação da reforma agrária. Se nós estudamos o problema fundiário no Brasil, desde o Brasil colônia, nós vamos ver que em todos os momentos teve manifestação, teve organização dos trabalhadores pela terra. A gente poderia citar Canudos, Contestado, Trombas e Formoso, o próprio Zumbi dos Palmares, e mais recentemente as ligas camponesas e, na atualidade, vários movimentos que lutam pela terra, com destaque para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é o maior e mais antigo movimento social que luta pela reforma agrária. Fundado em 1984, hoje coordena 80 mil famílias, acampadas em todo o país. E nestes 26 anos de história, muitas conquistas foram alcançadas. As principais conquistas do MST ao longo desses 26 anos de existência, nós podemos dizer que foram 4. Primeiro, nós conquistamos através da nossa luta um direito à moradia nos assentamentos. Nos nossos assentamentos todo mundo tem uma casa para morar. Ainda que uma casinha bem simples, mas todos têm uma casa para morar. Segunda grande conquista, nos assentamentos nossos todas as crianças estão na escola. Não tem nenhuma criança sem escola, e inclusive com escola dentro dos assentamentos. Terceira grande conquista nossa, nos assentamentos nossos, todo mundo tem o que comer. Todo mundo se alimenta 3 vezes por dia, porque inclusive produz o seu próprio alimento. E a quarta grande conquista é um direito ao trabalho. Nos assentamentos nossos, todo mundo tem trabalho o ano inteiro, porque pode cultivar a terra. Então veja, são 4 conquistas concretas que nós tivemos a partir da nossa luta. São conquistas que nos dão minimamente a dignidade de poder estar resistindo no meio rural brasileiro. Confira agora uma entrevista feita pela jornalista Cecília Alvim com o economista João Pedro Stedley, dirigente nacional e um dos fundadores do MST. Oi, João Pedro, tudo bem? Tudo bem, prazer enorme estar aqui com vocês. Como surgiu o MST no Brasil? O MST surgiu naquele período histórico do reascenso do movimento de massas, final da década de 70, início da década de 80. No bojo da luta contra a ditadura, várias categorias voltaram a se mobilizar, seja na cidade como no campo. Assim como na cidade ressurgiram as greves, a organização do movimento sindical, as centrais sindicais, os partidos de esquerda, no campo se retomou a luta pela terra.
E daí, então, dessas lutas, é que lá por 84 nós fizemos um encontro nacional, aglutinando essas lutas, e aí batizamos essa articulação das lutas nos estados como um movimento nacional de luta pela reforma agrária, que recebeu esse apelido de MST. E quais são as principais bandeiras do movimento na atualidade? Bem, infelizmente no Brasil nunca houve uma reforma agrária, porque a reforma agrária, no seu conceito clássico, é uma política de governo que visa democratizar o acesso à terra e garantir que todos os cidadãos que queiram trabalhar na terra tenham o direito de ter terra. O que houve no Brasil foram políticas de assentamentos rurais. Nós o que estamos defendendo é de que é preciso, num futuro próximo, esperamos, que nós tenhamos uma nova política de reforma agrária que não seja mais aquela reforma agrária clássica de apenas desapropriar a fazenda e distribuir terra para pobre. Só distribuir terra não resolve o problema. Agora, nessa etapa do capitalismo, é preciso reorganizar a forma de organizar a produção na agricultura. Então, dentro da nossa reforma agrária, é preciso começar pela desapropriação das grandes fazendas e, em seguida, organizar a produção, priorizando a produção de alimentos para o mercado interno e produzi-los de uma forma sadia, sem agrotóxico, que a grande propriedade não consegue. E, além de produzir alimentos sadios, produzir de uma forma que agregue valor para os camponeses. Então, nós defendemos a ideia de que é preciso disseminar agroindústrias na forma cooperativa em todas as comunidades rurais. E assim você vai quebrando esse monopólio das grandes agroindústrias que existem hoje. E, ao contrário, vai organizando a agroindústria em pequenas cooperativas, que isso facilita, então, que os camponeses possam aumentar sua renda e sair da pobreza. E o terceiro componente da nossa reforma agrária, que tem tudo a ver com o sindicato de vocês, é que tão importante quanto ter terra para os pobres, é importante ter conhecimento. E a forma de levar conhecimento para os camponeses e a população no meio rural é através da escola. Então o MST incorporou como uma das suas bandeiras da reforma agrária a necessidade de democratizar a educação. E mais, organizar uma educação voltada para o campo, para a população que mora no campo, que tem que ter pedagogias diferentes, metodologias diferentes adequadas à realidade. Então, a nossa luta é para que em todos os assentamentos e todos os jovens do meio rural tenham acesso ao ensino fundamental, ao ensino médio e, inclusive, ao ensino superior. Por isso que hoje nós temos convênio com 42 universidades do Brasil, inclusive algumas aqui de Minas, como a Universidade Federal, como a Federal de Juiz de Fora, com vários IFETs, para formar camponeses em curso superior, seja de pedagogia, seja de direito, de agronomia, e assim nós vamos levando as faculdades para o campo. E sempre fizemos isso de forma de alternância, ou seja, os jovens vão para a universidade, ficam 2 meses e depois retornam para suas comunidades, porque é isso que vai dando um conhecimento mais vinculado à realidade e, ao mesmo tempo, não se desloca das suas raízes. De nada adiantaria ele ir para a cidade, se formar advogado e nunca mais voltar. Nós queremos que a nossa juventude tenha acesso aos conhecimentos científicos, mas, ao mesmo tempo, retorne para suas comunidades, para colocar esse conhecimento a favor do povo.